Para mim é uma grande satisfação aqui retornar à casa do administrador, falar hoje sobre um tema extremamente palpitante, né? Como lidar com pessoas difíceis, pessoas intragáveis, né? Tem sempre um espírito oriundo das trevas para nos perturbar. É verdade ou não? Estou falando mentira? Né? Ou seja, tem sempre alguém para tirar a tua paciência, para tirar a tua boa vontade de fazer algo. Isso em qualquer ambiente, né? Profissional, trabalho, família, tem sempre alguém para poder te perturbar, para poder desestabilizar, para te perturbar mesmo, de tal forma tirar a tua paciência, né? Te causar aquela instabilidade, te levar a situações inflamadas emocionais, onde você, inclusive, vai se arrepender depois. Por isso a importância da inteligência emocional, enfim, todos os fatores que envolvem o seu próprio autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O nome já diz, né? É o conhecimento de si mesmo. O que eu faço? Eu tenho controle sobre as minhas ações. As minhas ações, elas, de uma certa forma, se desdobram e interferem no meu interlocutor. E qual o impacto que isso gera nele e em mim também? Eu preciso me conhecer. Já existem técnicas um pouco mais refinadas, por exemplo, o Eneagrama, exatamente para poder você desenvolver melhor as suas potencialidades e, com isso, você ter um maior autodomínio sobre as suas atitudes. Por quê? Porque você vai ser tragado, vai ser provado, né, em todas as circunstâncias. Imagina um ambiente de trabalho, um chefe autoritário, né, um colega de trabalho que fica puxando o teu tapete, aquele amigo que se faz de amigo, mas na verdade é um grande invejoso, né? Ele não quer ver o seu sucesso, muito pelo contrário, ele quer te derrotar, quer te espizinhar. Então você precisa se autoconhecer, né? Você vê hoje as grandes companhias estão cada vez mais focalizando as suas ações no momento de contratar, no sentido de valorizar o que é o coeficiente, o quociente, melhor dizendo, emocional. Porque o intelectual você desenvolve através de pesquisa, através de leitura, se torna um ser humano melhor. Mas eu não quero ter o técnico, eu quero ter o comportamental cada vez mais esmerado. Eu não quero um funcionário que seja problemático, né, que vai gerar problemas, que vai gerar um clima organizacional azedo, desagradável, né? Falar assim, porque realmente você já vai colocando as suas inquietudes para fora. Esse é o objetivo também da palestra, né? Tornar a palestra interativa, mas sem perturbar, sem ter elementos perturbadores e que a gente consiga visualizar a nossa posição nesse contexto. Como é que eu reajo, né? Como eu deveria me comportar? Eu tenho autoconhecimento suficiente para poder lidar com as vicissitudes da vida? Imagina situações de luto, desemprego. Como é que você reage, né, a partir de todas essas circunstâncias desfavoráveis? E o autoconhecimento, ele acaba desencadeando num fruto de uma boa inteligência emocional. Vocês se consideram inteligentes emocionalmente? Sim ou não? Não? Você preocupa? Também não, né? Vinha no trânsito agora, deu mínimo uns 10 socos no volante. Aí você fala assim, pô, o cara vai dar uma palestra, chega todo estressado, mas né? As circunstâncias te submetem a esses comportamentos. E você, às vezes, sem perceber, acaba cometendo esse tipo de atitude. Atitude agressiva, vai adiantar alguma coisa? Não. Mas onde é que está o meu autoconhecimento, né? Onde é que está a minha inteligência emocional? A minha capacidade de me autocontrolar, né? Meu autodomínio. Né? Eu vou ser tragado pela vida, as pessoas vão me provocar, a vida vai me oferecer uma série de motivos para que eu me estresse, para exaurir a minha paciência, mas eu vou me deixar levar por essa toada, ou eu tenho a devida inteligência emocional esmerada, desenvolvida, de modo a conseguir gerenciar e combater esse sentimento nefasto que acaba tomando conta do nosso eu. Gerenciamento de conflitos, né? Uma coisa vai desencadeando a outra. Nas organizações, principalmente em posição de liderança, você vai ser submetido a todo instante a precisar, né, intermediar, mediar, melhor dizendo, um conflito. Tem gente que fala o seguinte, não, o conflito ele não é positivo, depende do ponto de vista. Nós vamos ver aqui, inclusive, algumas visões a respeito do conflito, mas você precisa ter isso muito bem desenvolvido no sentido de fazer a devida mediação, de modo a tornar o conflito algo produtivo e proveitoso, né? Alguma coisa que você consiga realmente extrair e aplicar, né, positivamente numa melhora do teu contexto. Pontos de vista diferentes são extremamente positivos, salutares, mas como é que você aproveita isso?
E os conflitos eles podem ser observados através de 3 dimensões, né? Na visão tradicional, o conflito é simplesmente algo nocivo, né? Que vai deteriorar, vai precarizar o clima organizacional. Isso não é positivo. Tem empresas, algumas organizações de recursos humanos que ainda defendem isso com veemência. Não, o conflito não é positivo, nós queremos um clima extremamente agradável, mas existe um ditado que diz, com bastante ênfase, que unanimidade é burra. Eu até concordo, claro que não com essa palavra tão forte. Eu preciso do pensamento heterogêneo. Você precisa pensar diferente de mim, porque você está enxergando uma mesma situação por uma perspectiva diferente. Você concorda? Então, concordando com isso, olha, eu não tinha pensado nisso que ela estava falando. Por mais que eu esteja preparado, por mais que eu esteja integrado aos acontecimentos que estão perpassando o meu entorno, eu preciso ter uma visão oxigenada, né? Eu preciso ter visões heterogêneas a respeito de um mesmo assunto. A visão contemporânea já é uma abertura um pouco maior de algumas organizações com uma visão de que, olha, é importante ter o conflito, sim. O conflito gera divergência de opiniões, mas gera a chamada inovação. Mas isso fica na grande falácia. Eu entendo que é importante, mas não tenho a capacidade de mediar ainda. Então, por mais que eu saiba que é importante, eu não pratico. Existe uma grande diferença entre saber que é o certo e você ter a predisposição de executar, de colocar isso em prática. Então, essa é uma visão contemporânea que você fica só na teoria, né? Não entra efetivamente na prática. E a visão interacionista é o seguinte, não, o conflito é importante, né? Eu preciso provocar pontos de vista diferentes. Eu preciso que as pessoas saiam da zona de conforto, a zona letárgica, e comecem a se movimentar. Não dá para... Se você vai numa reunião, você começa a suscitar pontos de vista diferentes, está sempre aquela visão uniforme, tem alguma coisa de errado, né? Cabe ao líder começar a extrair esses pontos de vista diferentes, essas visões diferentes. Por isso é importante a pessoa estar sempre antenada ao que acontece no seu entorno, né? Porque senão você fixa somente a sua atuação, a sua visão naquilo que você entende como verdade absoluta. Só que a tua verdade absoluta é muito curta, né? A visão de mundo transcende aquilo que eu penso. Por isso a importância de você estar sempre num processo continuado de evolução pessoal, profissional, pela via da educação. Ou seja, eu não aprendi isso nos bancos escolares. Ok, ali é só um segmento para você se qualificar, para você ter uma visão diferenciada a respeito de onde você está situado. Ainda mais na aldeia global, você cada vez mais vai ser exigido nesse sentido, né? Visão local, né? Eu olho para o mercado interno, olho para o mercado doméstico e olho o que está acontecendo no meu entorno e que, de alguma forma, pode influenciar a minha atuação. Essa é a visão interacionista. Alguns tipos de resposta ao conflito. A evasão, né? Eu não quero provocar uma discussão, eu não quero provocar uma indisposição, então eu prefiro dar um passo atrás do que me indispor com você. Eu privilegio o relacionamento, a amizade, em detrimento de um ponto de vista diferente que poderia gerar uma solução inovadora e diferenciada. Está claro isso ou não? Sim ou não? Perfeitamente. O confronto ele é um tanto quanto assertivo, bem pragmático. Não, eu vou confrontar o teu ponto de vista, mas atacando o problema. A questão é a seguinte, o problema nem sempre é atacado. O lado pessoal é internalizado e é absorvido pela pessoa que está na interlocução contigo. Então você tem um problema, você ataca o problema, a visão da pessoa sobre o problema, só que a pessoa está entendendo que você está dando tiros em direção a ela. O que falta? Falta maturidade emocional, de entender o seguinte, nós estamos aqui trabalhando em prol do desenvolvimento de uma solução. Então, se você apresenta uma solução que eu vejo que pode ser esmerada, cabe a mim colaborar com a empresa e com você, com uma visão diferenciada para que possamos construir algo que seja inovador, que não seja nem aquilo que eu entendo que é convicção e verdade absoluta e nem o que você está pensando. Ou seja, vai ser a solução congruente, de modo que o seu pensamento somado ao meu pensamento, a gente consiga montar a solução ótima. A cessão, ou seja, para não discutir com você, para não me indispor, eu prefiro aceitar o que você está me dizendo, mesmo sabendo que em algum momento isso vai me trazer um problema e a solução vai ser postergada. O objetivo do bom gerenciamento do conflito é que você resolva o problema, né? Não adianta discutir e a solução em si, né? Ela ficou relegada a um segundo, um terceiro plano? Não. Então, o fato de você fazer a sessão e dar
a razão, mesmo que discordando, para o teu oponente, para o teu interlocutor. Oponente é uma palavra até muito forte, né? Para o teu interlocutor, quer dizer o seguinte: você não quer entrar em área de indisposição, então você prefere abrir mão da sua opinião, que muitas vezes é a correta, para você privilegiar o teu relacionamento, a amizade com o teu interlocutor. O compromisso é quando as partes estão devidamente benevolentes, focadas no desenvolvimento do problema, desenvolvimento da solução para o problema, e resolvem firmar um compromisso. Nem eu, nem você vamos construir aquilo que é o melhor e que nós estamos enxergando. Ou seja, tem a abertura para que ambas as partes façam concessões. O que são concessões? Não é o que eu quero, não é o que você quer. Qual é a tua moeda de troca? O que você está disposto a deixar de lado para acatar uma opinião divergente? E assim nós vamos fazer a devida adequação. Colaboração. Colaboração é quando existe a predisposição, né, de uma postura conciliadora de parte a parte. Eu quero colaborar contigo, não venho aqui com uma visão de confronto, uma visão adversária com você, mas eu olho para o problema e digo o seguinte: o que você me falar eu vou olhar com muito bons olhos, com bastante benevolência, porque eu quero, na verdade, construir a melhor solução. Não é o que eu quero, e eu não quero ter posturas intransigentes. Competição. A competição, eu já participei até não de competições, né, de conversas que eu vi a competição sendo exacerbada, né? Ou seja, um diretor, Wagner sabe do que eu estou falando, um diretor pegar duas pessoas e falar o seguinte: eu vou provocar, vou desestabilizar ambos, porque eu sei que são extremamente vaidosos, e com isso vai chegar num estado de exacerbação emocional que dali eu tenho certeza que eles vão exaurir a sua capacidade de apresentação de ideias e gerar a solução mais inovadora possível. Isso é bom? Pode até ser pelo ponto de vista de atingimento do objetivo temporário, mas você cria um azedume no clima organizacional assim, singular. Então não sei se vale a pena. Eu não sigo essa linha da competição. Ela tem o seu nível de assertividade, porém ela tem efeitos maléficos, extremamente nocivos para as relações interpessoais. Imagina, e não adianta, né? É intrínseco ao ser humano. Você resolve uma questão, mas a indisposição ela acaba se perpetuando ao longo do tempo. Você acaba, sempre que encontrar, você vai olhar para aquela pessoa com uma certa reticência. Não, aconteceu, não, daquela vez eu competi, ela quis prevalecer o ponto de vista, a posição dela em detrimento do meu, eu acho que não foi tão respeitoso, ou seja, gera indisposição, né? aquela rusga. Acomodação, ou seja, eu simplesmente, no sentido literal da palavra, eu me acomodo. O que vier está bom, isso é péssimo, né? Porque quando você objetiva tirar o resultado do conflito, você quer que as pessoas estejam entusiasmadas. O que é entusiasmo? Devidamente preenchida de Deus, não é do capeta, não é de Lúcifer. Estou querendo dizer o seguinte: preenchidas de Deus, apresente o teu melhor, o teu ponto de vista, aquilo que você está enxergando que é melhor. Não se acomodar. E afastar, né? Você simplesmente se afastar daquele movimento de discussão, né? Aquilo que está gerando alguma indisposição, que pode ser foco de algum problema, que vai ser disseminado, vai transformar um ambiente em algo muito pesado, vai trazer uma atmosfera que não é nada positiva. Então você se afasta, né? É uma atitude um tanto quanto omissa e que não vale a pena você adotar no momento que você vai gerenciar um conflito, sempre com foco num resultado diferenciado, um resultado inovador. E o acordo, né? Esse seria aí o melhor dos mundos. Eu apresento as minhas visões, você apresenta as suas visões, e nós vamos, com isso, construindo, formatando a solução que seja mais adequada para o problema que está sendo colocado. Dicas para minorar os conflitos, né? Abrandar os conflitos com a equipe. Seja empático. Comportamento empático hoje é a condição sine qua non. O que é ser empático? É se colocar no lugar do outro. A revista Você S.A. muito oportunamente lançou esse mês a matéria de capa falando sobre empatia, né? Como é que eu enxergo o ponto de vista do outro? Não é ser altruísta. O que é ser altruísta? É você se dedicar demais em prol do outro e esquecer de si mesmo. Não é isso. É quando você for na interação com o teu semelhante, com o teu interlocutor, você ter aquele olhar mais sensato, racional, benevolente. Não, eu posso estar preenchido das minhas razões com fatos e dados, mas deixa eu enxergar o ponto de vista dele.
né? O que ele está querendo dizer? Principalmente se insiste. Né? Chega a ser uma questão de postura respeitosa, cordial. Deixa eu ouvir. E se realmente não fizer o menor sentido, eu preciso ter a habilidade de relacionamento para conduzir a situação de modo que eu desqualifique o argumento dele e ele ainda saia satisfeito com isso. É estranho isso, né? Você está me desqualificando, está dizendo não para mim, mas ao mesmo tempo ele está conseguindo me mostrar que a solução dele, a minha solução, não é a mais adequada. E quando você está num momento de embate, né? Ou seja, está sendo inflamado um processo aí de discussão acalorada, né, o comportamento colérico prevalecendo, você tem que ouvir os dois lados. Né? Você não pode ter inclinação nem para um nem para outro. Tem que ouvir com racionalidade, com imparcialidade, com coerência. Para quê? Com isso, ouvindo as duas versões e se isentando do problema, você possa realmente tomar a decisão que seja a mais acertada e a mais firme possível. E ter uma postura racional. Tem gente que é intransigente ao extremo. Né? É o que eu quero e ponto. E você que está mediando isso é muito complicado. Você não pode se deixar contaminar por essa atmosfera totalmente combalida, né? Que vai realmente extrair, sugar negativamente a tua energia. Fruto desse confronto, não vai sair nada positivo. Concorda ou não com essa assertiva? Não vai. Né? Um está puxando para o lado, o outro para o outro. Não existe predisposição à convergência e o mediador está numa situação onde ele está se envolvendo com a emoção, tomando partido de um ou de outro. Então, essa não é a postura ideal. Mantenha a racionalidade e faça a condução, faça a mediação do conflito de uma maneira que seja produtiva. E estimular o diálogo. Você vai para uma reunião, sempre falo, lembra, cadê o Flávio? Sempre falo, vai para uma reunião, tem que falar alguma coisa, né? Se você não colaborar, se você não se predispor ao diálogo, se você não quer emitir opinião, não vai mais, tenha certeza disso. Então, tenha absoluta certeza que o diálogo, por uma boa liderança, um bom mediador, ele vai ser estimulado. Fala o que se pensa. Você já analisou por essa perspectiva? Assim, assado, ou seja, faz perguntas assintosas, perguntas provocativas, perguntas abertas. Às vezes eu estou na sala de aula e falo, o que vocês acham? Sim ou não? Aí o cara, para se livrar logo do professor, fala assim, sim, sim. Não, mas por que sim? Aí pronto, aí desestabiliza totalmente. Então você precisa estar antenado a esse aspecto, estimular o diálogo e fazer com que as pessoas se sintam à vontade para poder opinar. Né, e opinar de maneira contundente, né, opinar realmente de uma maneira fluida. O que eu quero dizer, a pessoa às vezes tem muito conteúdo, mas quem está mediando o conflito, quem está liderando uma determinada reunião, não tem habilidade para fazer com que a pessoa se sinta à vontade e dê o seu melhor. Então, a importância desse mediador, o papel dele, ele tem uma relevância crucial para ele tornar aquela reunião, para que ele tornar aquele conflito, não um conflito para gerar embate, para gerar confronto, né? Onde ambos entendam que são adversários, não, mas geram sim ali uma postura que seja cooperativa. Eu colaboro com você. E mais, eu tenho a consciência de que se a tua opinião for melhor que a minha, não é demérito nenhum dar um passo atrás. Vocês já viram quando a vaidade começa a se exacerbar demais no ser humano? Ele quer manter a postura dele até o final, né, para não perder a razão. Isso é uma grande bobagem, uma grande tolice que você deixa de aprender com o teu semelhante por causa de uma vaidade que não se justifica. Ninguém ganha com isso. E não se omitir. Você que está mediando o conflito, você imagina discussões mais acaloradas, né, inflamadas, mais ríspidas, e você que está ali para mediar, fazer com que as partes adotem uma postura minimamente conciliadora e resoluta, realmente, para resolver o problema que se apresenta, aí você com medo, né, dessa situação um tanto quanto acalorada, né, já com os ânimos aflorados, você vai se omite, né? Na verdade, o que se pede, o que se demanda de quem está mediando, de quem está liderando um conflito, é que você tenha ação e não omissão. Se você olhar pela perspectiva do português, ação e omissão são palavras semânticas, ou seja, tem quase o mesmo sentido na hora de você falar o som, mas são significados totalmente diferentes. Ação, eu tenho atitude, eu quero agir, eu não me omito.
né? Vai dar certo ou não, não sei, mas eu planejo e vou partir para a execução confiante de que vai dar certo. A omissão é o oposto, né? É o lado assimétrico do significado da ação. Ou seja, você se omite, né? Você não se envolve, né? Você não se envolve com propriedade para resolver o assunto. Muito pelo contrário, você quer mais se desvencilhar daquilo que você está enxergando como um problema. E muitas vezes você é pago, você é remunerado para prover a solução e está se omitindo. Facilitando o convívio com indivíduos problemáticos, né? Olha além das aparências, né? É muito comum chegar uma pessoa assim, com os ânimos um tanto quanto exaltados para você, e você, às vezes, está concentrado numa tarefa e a tendência é que você responda na mesma toada, na mesma envergadura emocional. Quando, na verdade, a postura que você deveria adotar é de calma, de tranquilidade, recebe, absorve a informação, direciona a pessoa. Às vezes ela não está no momento bom, né? Você precisa ter a habilidade, né, e a sensibilidade de perceber isso e conduzir de modo que a pessoa se tranquilize e consiga se estabelecer um diálogo em nível razoável de racionalidade. Exercite a paciência e a benevolência. Pedir isso é muito fácil. Agora, executar é complicado, né, Mônica? Imagina lá com um cliente seu, você precisa vender um contrato ou repactuar um contrato em momento de crise, o cara fala que não e ponto, não quer nem entender as tuas justificativas, às vezes muito bem embasadas, né, documentos comprobatórios ali, que te dá toda a sustentação argumentativa, o cara não quer nem saber. Como é que você lida com essa situação de intransigência? Vai ter que exercer muita paciência e benevolência, né? Por exemplo, você vai lidar com o comprador. O comprador é uma raça estranha, né? Que exige tudo. Exige tudo. Hã? Não é não? Isso aí, gostei. Saiu com a bandeira. Então, o que acontece? Aí você vai negociar. O cara se coloca acima do bem e do mal, com posições extremamente rígidas, fixos nos seus pontos de vista, sem querer estabelecer um diálogo convergente. Precisa ser paciente, benevolente e exercer realmente, Mônica, você tem toda a razão, né? A empatia, né? No sentido amplo da palavra, se colocar no lugar dele, né? Esfriar os ânimos, conduzir de uma forma que o estado de normalidade emocional possa se restabelecer, porque senão não tem assunto, né? Intransigência você não consegue produzir resultados significativos nenhum. Questionar com respeito. Às vezes a pessoa vem assim naquele ímpeto com você, olha nos teus olhos e começa a soltar um monte de xingamentos, ou muitas vezes palavras assim de baixo calão. O que você faz com isso? É difícil, né? Dá vontade, olha, vai para aquele lugar, aí você vai para o outro também, e fica aquela coisa linda, né? Ou seja, você precisa ter muita tranquilidade, muito respeito, né? Olhar nos olhos, digerir, não dar uma resposta emocional, né? O elemento humano, ele tem essas características um tanto quanto afloradas e perturbadoras. E se o outro lado entrar nessa mesma atmosfera, não vai sair resolução. O conflito vai prevalecer, ele vai se tornar nocivo, eu diria até nevrálgico, né? Se torna um calcanhar de Aquiles, porque ninguém consegue resolver, não por competência técnica, mas a vaidade ela prevalece, né? E a falta de controle emocional não favorece que a solução seja efetivamente construída. Não reagir às provocações. Teu chefe chega, começa a olhar nos teus olhos, fala um monte para você, sem embasamento nenhum, vai tecer sobre você críticas totalmente infundadas. Qual é a melhor solução para isso? Mais uma vez, manter a calma, o controle emocional. Olha nos olhos e olha, preferencialmente, quando os ânimos estiverem muito aflorados, não fala nada. Deixa para um momento adequado você fazer uma abordagem e aí sim, com todo o embasamento, mostrar para ele, ó, nesse aspecto aqui você se excedeu, né, fora de propósito a sua colocação e, enfim, não poderia ter sido dessa forma. O problema é que muitos líderes, quando adotam esse tipo de postura, um tanto quanto arrogante, petulante, né, se apoiam na carteira, né? Ou seja, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, obedece quem precisa, exatamente. Como é que eu me blindo disso? Mais uma vez, inteligência emocional
e preparo. Você é obrigado a entregar resultado. Você é obrigado a entregar produtividade, mas não está no escopo, com certeza, do teu contrato de trabalho, que você tenha que ser xingada e ofendida e ter que engolir isso. Então, respeito. A partir do momento que a relação ela transcende, né, a linha da cobrança veemente e atinge o ápice do desrespeito, acabou a relação. Porque eu acho que, principalmente, você precisa se respeitar. Se você não se respeita, pronto, acabou. E aceita de maneira recorrente uma atitude desrespeitosa, ofensiva, isso vai acontecer sempre. Eu já tive uma experiência lá, não que eu seja velho, mas já deve ter uns 15 ou 20 anos. Aí, alguém começou a me ofender demais verbalmente. Aí, conselho de mamãe falava assim: não revide, não revide. Aí eu fui tentando internalizar isso que a minha mãe estava falando, né, numa linguagem teológica, e ela fala: não revide. Mas aí eu comecei a pensar por outra perspectiva: mãe, eu não revido porque não é a senhora que está lá, ouvindo isso todo dia, né, pegando esse ser humano totalmente desprovido de luz todo dia na minha cabeça. Autoanálise. Você precisa se analisar também, né? Ou seja, às vezes adotamos uma postura assim de dono da verdade. Eu sei o que eu faço, o pensamento do outro pode até me complementar, mas primariamente é o que eu penso que eu vou valorizar. Não, esse é um erro, né? Eu preciso pensar pela perspectiva do outro. Será que eu estou fazendo uma análise? Será que eu não estou sendo ríspido? Será que eu não tenho dado de maneira recorrente respostas atravessadas, desnecessárias? Será que eu não poderia ter um pouquinho de controle dos meus ímpetos emocionais para evitar embate, para evitar discussões acaloradas desnecessárias? Resistir às tentações. Imagina o seguinte: você entra no elevador, dá bom dia, o cara não responde. Aí você fala, tem aquela atitude educada. O que eu vou fazer? Eu vou atrás do cara? Não, eu estou fazendo a minha parte. A educação é minha, né? Primariamente, eu estou fazendo a minha parte dizendo o seguinte: olha, faz parte da educação você dar o bom dia, você cumprimentar, você acolher. Agora, se isso não tem ressonância, a pessoa não responde a contento, não esquenta a cabeça. Procura fazer a tua parte, fazer bem feito, não esquentar com o que os outros falam de você, da maneira como as pessoas agem. Isso aí é o menos importante. Importante você estar límpido em relação à tua própria consciência, porque o ser humano ele é complicado. Ele é complicado. Por mais que você estude, a dimensão humana tem sempre um meandro, uma característica que vai passar imperceptível, ou é o imponderável, aquilo que ninguém imaginou. Poxa, não é matemática. Eu não esperava que ele reagisse dessa forma. Foi o que o Lula falou, né, na votação lá da Câmara. Eu conversei com o Tiririca momentos antes, e ele vai e vota a favor do impeachment. O ser humano é assim. No trajeto para a votação, ele mudou de opinião. Ou seja, a volatilidade faz parte do ser humano também. Saiba se retirar. Né? Imagina uma discussão onde você se conhece, por isso a importância do autoconhecimento que eu falei lá no início. Você está num processo de trabalhar, de esmerar. Tá. Está esmerando a tua inteligência emocional, você ainda não atingiu o que é o seu melhor, que você já definiu como alvo pretendido, mas ainda assim você está sendo provocado, você está sendo provado, a tua paciência está sendo levada à exaustão. Então, meu amigo, nessas situações onde você se conhece, e você sabe que não se encontra ainda no estágio de evolução mental e emocional tamanho, evita, dá um passo atrás, sai daquele potencial destrutivo de discussão que não vai levar a nada. As discussões, mais uma vez, elas precisam ser produtivas e construtivas. À medida que você começa a se conhecer e perceber que se entrar numa discussão vazia, que vai ser uma discussão vazia, que não vai te agregar nada, dá um passo atrás. Por exemplo, discutir religião. Cada um tem a sua. Não vale a pena você estimular isso. Discutir futebol. O Botafogo é melhor. Acabou. Não tem discussão. Vocês vão falar aqui, não vou nem dar assunto para vocês. Então, é saber se retirar. Né? Conhecer os seus limites. No sentido de, poxa, tá abusando já da minha paciência. Tá me desrespeitando. Vou reagir? Vou dar uma resposta atravessada no mesmo nível? E tem isso também, né? Eu não posso me permitir me igualar
com esse tipo de comportamento raso, né? Ou seja, rasteiro. Não é porque estão me ofendendo que eu vou responder na mesma envergadura de deselegância. Tente não reforçar o mau humor. Você imagina, você está entrando no teu trabalho, aquela pessoa mal digerida, assim dizendo, mal-humorada, você se relaciona com ela, tenta promover um diálogo qualitativo e a coisa não vem, esquece, né? Ou seja, faz a tua parte, mais uma vez. Reforça que você é um elemento agregador, um elemento que vai aglutinar esforços para poder melhorar a atmosfera, o clima organizacional onde você está inserido. Você não está puxando o clima para baixo, muito pelo contrário, você quer alavancar, mas é necessário um esforço congruente, todo mundo colaborando na mesma direção. Então faz a tua parte como pessoa, não é como profissional não, mas como pessoa mesmo. Tire o seu sorriso do caminho. Às vezes você está ali sorrindo, brincando, está feliz da vida, pegou um trem cheio enorme, mas chegou feliz, né, no trabalho, louco para poder produzir, entregar o seu melhor. Aí vem aquele espírito oriundo das trevas e começa a tentar testar a tua paciência, né? Aí tudo que você fale de alegria, né, colocando de maneira entusiasmada, contagiante, não vai ter ressonância nenhuma nele, porque ele está blindado contra emoções positivas. Na verdade, ele quer gerar uma confusão, uma fagulha de confusão contigo. Então, cada vez que você ri e demonstra alegria, isso está atingindo o teu interlocutor. Então, sai dessa seara, porque é uma seara que não vai produzir benefício nenhum. Evitar comentar em delicadeza alheia. Pô, tentei falar com o cara, promover um diálogo bacana, né, construtivo, o cara não me deu nem atenção. Ou seja, aquilo já ficou em você. O espírito maligno está aqui, ó. Aqui, ó, já trabalhando para tu voltar lá e, quiçá, mais ou menos por aí. Então, evita comentar, né? Mais uma vez, digerir, é difícil esquecer, não tenho a menor dúvida que sim. Porém, você vai realmente precisar esmerar a tua qualidade como ser humano, a tua qualidade de gestão das tuas emoções para realmente fazer com que isso não tenha malefício na tua vida. Você não ficar remoendo isso o dia todo, né? Chegou de manhã, conversou com o chefe, já tomou uma lapada, pronto, estragou meu dia. Por que estragou o seu dia? Deixa ele para lá, cara. O azedume é dele. Eu não posso deixar e permitir que isso tenha ressonância e estrague também o meu dia, porque senão ninguém ganha com isso. Não critique nem julgue, nós temos a mania, e quando eu falo nós, é porque nós temos mesmo. Se a gente começar a fazer uma autoanálise, tentar se autoconhecer, a gente vai ver como nós somos medíocres, emocionalmente falando. Ou seja, preciso me desenvolver assim, de anos-luz. Nós temos uma maneira de sempre criticar, de julgar, né? Apontar o dedo. Não, faça isso. Ah, você não fez isso, não te falei? Esse não te falei, ele tem um poder libertador, né? Assim, não vai por aqui, aí tu vai. Aí, falei. Ou seja, parece que sai dali, né? Vai te preencher, ganhou na cena. Uma grande bobagem isso, né? Ou seja, você está ali preso no trânsito com a pessoa, e aí? Quem está ganhando com isso? Né? Você está todo mundo aqui esperando palestrante, e daí? Está preso no trânsito, vai adiantar alguma coisa? Dê espaço para a pessoa falar, para a pessoa se manifestar, ou seja, ouvir mais e falar menos, né? Tem gente que faz da boca várias ramificações, né, para falar muito mais e escutar de menos. Tem a diferença entre ouvir e escutar. E escutar com atenção. Dê espaço para que a pessoa possa se manifestar, deixa que ela tenha um momento dela e exercite a tua liderança através do teu bom exemplo, né, para que gere uma ressonância positiva na pessoa. Não é apontando, faça isso, faz aquilo, não. Vai com o teu exemplo, vai direcionando, vai liderando. Até o teu próprio líder pode ser liderado. Está ali numa situação de exacerbação emocional, aí você vai com todo o teu tato, com toda a tua habilidade, com todo o teu discurso conciliador, vai direcionando para a melhor solução até que o estado emocional possa arrefecer, né, os ânimos voltarem a uma situação de normalidade e tudo realmente conseguir convergir para o melhor propósito. Mais uma vez, tomar cuidado para não se contagiar. Quando eu falo se contagiar, é te desestabilizar de modo que você seja inserido nessa atmosfera negativa e passe a agir como tal,
O homem é produto do meio, concorda ou não com essa afirmativa? Você está envolvido ali naquela ambiência, se é uma ambiência onde todos falam palavrão, você pode ter o melhor vocabulário do mundo, não adianta, vai incorporar. Daqui a pouco está falando gíria, coé, mané, que parada é essa? Ridículo. Corta isso, pelo amor de Deus. Não tem, né? Mas, claro, tudo tem limite, né? Ou seja, se respeite. Né? Faça com que as pessoas que estão com um propósito genuíno de te agredir percebam que você não é bobo. Porque tem gente que pensa o seguinte, a pessoa tem um tom mais conciliador, a pessoa tem um tom e uma propensão, melhor dizendo, ao diálogo, né? A arrefecer o movimento de confusão mental, e com isso construir a melhor solução que seja satisfatória, ou mesmo usa a tática do escape, né? Ou seja, não é um momento para conversar nem aqui e nem em outro lugar. Então vamos deixar para uma outra oportunidade, quando todos já estiverem com os ânimos mais calmos, mais tranquilos. Infelizmente isso é visto como falta de pulso, como falta de comando. Eu discordo veementemente, né? A liderança que tem esse tipo de postura é a liderança que passa a se credibilizar, né? E você percebe nas ações de quem está liderando e gerindo o conflito dessa forma, você passa a respeitar e ter essa pessoa como referência. Concorda ou não com essa afirmativa? Tem gente que pensa o contrário, né? Mas aí é questão de ponto de vista de cada um. Tem gente que gosta de levar lambada para poder produzir, para poder entregar o seu melhor. Eu ainda acho isso normal, né? Mas isso deteriora demais as relações interpessoais, o clima organizacional. Então, o resultado é que é de curtíssimo prazo. Você precisa estabelecer um clima organizacional positivo, salutar, de modo que todos estejam devidamente envolvidos no propósito de alcançar o resultado pretendido pela organização. À medida que você começa a fomentar o azedume do clima organizacional, você pode até pressionar as pessoas e as pessoas, fruto dessa tua pressão, vão fazer o que você quer. Mas é um resultado um tanto quanto temerário, eu diria até temporário. Por quê? Eu vou fazer, mas aquilo vai me levar a um nível de esgotamento mental que, em algum momento, eu vou dizer, basta. A partir do momento que eu percebo que eu já tenho autonomia, quando eu falo autonomia é o seguinte, ter as minhas finanças equilibradas, né? Meu nível de empregabilidade está elevado no mercado, não preciso me sujeitar a isso. Ok, o mercado te respeita quando você toma esse tipo de decisão, mas toma de maneira concreta, né? De maneira sólida, de uma maneira responsável. Não dá para simplesmente qualquer mini discussão com quem discordou do teu ponto de vista, você adotar esse tipo de postura, né? Ou seja, você vai adotar esse tipo de postura quando você começar a perceber excessos recorrentes. Alguns perfis diversificados, aí a gente vai começar a nominar, né? Nominar não, a passar por uns perfis um tanto quanto engraçadinhos, né? O bagunceiro, você já viu dentro do ambiente de trabalho? Por mais que você organize, o cara vai lá, você dá uma volta, tomar um café, está tudo desorganizado. Isso irrita. Né? Isso leva a você a pensar o seguinte, poxa, o cara não está querendo colaborar comigo, mas você tem uma visão diferente. Não que ele pode ser um bagunceiro extremo, que prejudique, inclusive, o andamento da rotina. Mas, se ele tiver o jeito dele, não tiver o nível de esmero na tua organização, mas não prejudique o andamento da operação, não está valendo. Né? Cada um tem um jeito de ser. Eu não vou obrigar todo mundo a ser o super organizado. Tem pessoas que sofrem dessa síndrome também, né? Ou seja, doença do toque, inclusive. Já viu pessoas que têm, desculpa o termo, vou falar tesão é demais, né? De lavar um banheiro, essa é coisa linda. Lavar uma louça, não. Chega em casa assim, motivado para lavar uma louça. Não, pode ser, cada um sabe o que é melhor para si. Entendeu? Não sou eu que vou falar aquilo, mas é organizar. O problema é que o super organizado implica com quem não é tão organizado, não é bagunceiro, mas não tem o mesmo nível de organização. Então, começa a gerar esses conflitos que geram, consequentemente, começa a minar a relação que até então estava uma relação respeitosa, uma relação transparente, onde eu preciso entender o ponto de vista e a maneira de agir do outro. Mais uma vez, né, ser humano ele é cada vez mais heterogêneo. Cada um pensa de uma forma, tem uma educação, uma formação familiar diferente, a forma como ela se comporta, a maneira como ela fala. Tudo isso envolve o posicionamento do ser humano. Então não adianta você querer padronizar. Eu tive um chefe que falava, funcionário para mim é tudo japonês. Vocês concordam? Mano,
Concorda? Não dá, né, Gilson? Não. Cada um tem uma linha de pensamento. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra, a Sabrina pensa... E que ótimo, isso é extremamente enriquecedor. A gente vai para a mesa de reunião, cada um vai levar uma perspectiva, uma visão, um ponto de vista, um conhecimento não só sobre o assunto que está sendo tratado, mas conhecimento de mundo. Né? Às vezes eu falo na sala de aula o seguinte: o professor tem que oferecer conhecimento técnico especializado daquilo que ele se propõe a ensinar na sala de aula, mas tem que oferecer cultura. O cara tem que se qualificar, tem que estar antenado ao que o mundo, ao que está acontecendo no mundo, atinar para isso e reproduzir para a sala de aula, né? E estimular com que as pessoas que estão te ouvindo entrem na mesma toada. Você vai forçar isso? Não. Lidera através do teu bom exemplo. Faça com que as pessoas percebam que isso que você está falando é importante, que tem significado. Difícil também lidar com um perfil sarcástico, né? Aquele cara cínico, debochado. Quando você passa, né? O Gilson, com certeza, não vou te chamar de velho, né, Gilson? Claro que não, ancião, mas experiente, né? Uma linguagem, mas você percebe de longe quando alguém está tramando para você. E o pior de tudo é que o idiota não acha que está te enganando. Acha que você não está percebendo as armadilhas que ele está formatando para você. O pior de tudo é isso, né? O cara se achar, né? Achar que está te enganando, achar que está desenvolvendo algo como pedra de tropeço para você, mas você está percebendo tudo isso. Então, o sarcástico é um perfil que você precisa ter muita experiência de vida. Né? Não adianta, isso aí banco escolar nenhum vai te ensinar. Né? É o dia a dia. Né? São as experiências, inclusive, frustrantes, né, Gilson? Concorda ou não? São as experiências frustrantes que vão te dar o revestimento empírico necessário para você poder reagir com inteligência em relação a esses perfis. O autoritário, o cara usa do poder coercitivo para fazer valer a sua vontade. Lê do engano, né? Um erro crasso em relação ao desenvolvimento de relações interpessoais salutares, né? Relações sólidas. Existe uma grande diferença de autoritarismo e autoridade. A autoridade se conquista através das suas ações, através dos seus exemplos, que você vai acabar arrastando novos seguidores. As pessoas percebem em você coerência naquilo que você fala e acaba te seguindo, né? Inclusive te defendendo pelas posturas, pelos posicionamentos que você adota. Então, ser uma pessoa autoritária é extremamente nevrálgico, né? Ou seja, calcanhar de Aquiles para qualquer clima organizacional. O invejoso, ou raça, o que mais a gente vê, né? Tem tanto amigo que se faz de amigo e, na verdade, quer mais é que você... É isso aí que vocês pensaram mesmo. Entendeu? Ou seja, é aquele que quer o que você tem. Se você começa a se destacar, aquilo começa a incomodar. Às vezes ele não vai nem tomar nenhuma atitude para te prejudicar, não. Mas ele vai desejar no teu âmago tão mal que alguma coisa acaba dando certo. Por isso a importância de você estar bem, inclusive espiritualmente. Né? Seja qual for a predileção religiosa, não estou entrando nesse mérito. Mas, dentro do ambiente de trabalho, a gente vê muitas situações dessa natureza. Eu estou com você, eu me finjo de bom samaritano, de companheiro, mas, na verdade, eu não quero louvar, né, e colaborar para o teu sucesso. E o teu sucesso vai me fazer mal. É difícil isso, né? Carregar isso dentro de si. Você tem que estar límpido, né, no teu interior para poder ter relações mais fluidas, mais respeitosas, inclusive. O manipulador, já depararam com esse perfil? O cara normalmente esse perfil é extremamente inteligente. Né? Eu vou conduzir a situação de tal forma que eu não vou me indispor com você. Tudo que você demandar e colocar de ponto de vista, eu vou acatar, mas nos bastidores eu vou mexer os meus pauzinhos para que seja feito aquilo que eu quero. Qual é o seu nome? A Cristiane apresentou tudo isso. Então, eu já consegui tratar o diagnóstico de como a Cristiane pensa e age. A partir disso, eu vou formatar as minhas ações para poder manipular a Cristiane e todos que nela estão, que estão no entorno dela e que, de uma maneira, influenciam as decisões da Cristiane. Ou seja, é um tanto inteligente, mas inteligente para o mal. Né? Se você usasse toda essa tua inteligência emocional, né, toda essa tua inteligência, essa tua capacidade, melhor dizendo, intelectual, para o bem, eu acho que todo mundo poderia ganhar mais. O reativo. Né? Eu falo uma coisa, Gilson, tu fez aquilo errado. Não, mas você fez outro dia também errado. Né? Já viram esse perfil?
Ou seja, qual é o cerne da reatividade? Isso é uma pergunta. Elemento central que desencadeia o comportamento reativo. Imaturidade emocional, não tem jeito, né? De repente, às vezes, você está conversando, está interagindo, você faz uma crítica, às vezes não é nenhuma crítica manipuladora para poder te desestabilizar, não é nenhum comportamento sarcástico, mas você atacou, olha, esse comportamento você poderia ter ido por esse caminho aqui. Ah, mas você naquele dia foi também. Não. Recebe a crítica, avalia a crítica, verifica se tem coerência, verifica se realmente o outro lado está certo, internaliza isso, filtra realmente se isso tem uma carga de emoção e de sarcasmo, extrai isso e tenta internalizar e aplicar no teu cotidiano. Se fizer sentido, ótimo. Por isso as técnicas de brainstorming. Se reúne todo mundo numa sala, cada um apresenta sem censura um ponto de vista e cabe ao mediador fazer o devido filtro e pincelar aquilo que que tem relevância, que tem coerência e que pode realmente ser aplicado. Cada um tem um ponto de vista diferente, né? E você precisa não ser reativo. Ah, deu uma opinião diferente, o cara foi e respondeu na mesma toada. Ok, e aí? Você continuou nesse diálogo exacerbado, nesse diálogo improdutivo? Concorda que é um diálogo improdutivo? Quem é que ganha com isso? Ninguém. O joga-culpa, né? É um perfil também extremamente ruidoso, né? Não assume nada. Não, eu assumo o seguinte, o êxito. Fez um ótimo trabalho. Não tem almoço grátis, né, Maurício? Fez um ótimo trabalho, quando está lá próximo a atingir aquele êxito, onde vai ganhar uma visibilidade sem igual na organização, eu vou e me aproximo. Ah, deu errado. Eu falei para ele, ele não pensou nisso, tá vendo? Ia desencadear, já era uma tragédia anunciada. Ou seja, só quer se aproximar quando os louros estão próximos a acontecer. Mas quando o problema acontece, você não tem aquele senso de coletividade, né, de equipe. Não, ganhou todo mundo, ótimo. Perdeu, perde também todo mundo. Eu não posso ficar adotando uma postura de transferência de responsabilidade. Tanque de guerra é o cara que está sempre num estado emocional sempre muito, muito forte, muito firme, né? Tende a afastar demais as pessoas. Cada vez mais o mercado hoje preconiza o quê? Relacionamento interpessoal. Se você não desenvolve essa habilidade, se tudo que as pessoas apresentam para você, você refuta de uma maneira agressiva, de maneira desrespeitosa, deselegante, você começa a ser mal visto. As pessoas começam a se afastar de você. E, na verdade, você precisa ser um elemento aglutinador. Fazer com que as pessoas se aproximem de você espontaneamente pelo que você fala, né? A maneira como você se comporta, os resultados que você entrega, a maneira como você age, tudo isso precisa ser o cerne de um elemento integrador, aglutinador. Quando você adota uma postura de tanque de guerra, ou seja, eu afasto todo mundo, prevalece as minhas convicções extremamente rígidas, o seu ponto de vista, a sua opinião pouco importa para mim, as pessoas com isso começam a dar um passo atrás, né? Não quererem mais colaborar e tampouco ficar próximo do profissional que adota esse tipo de postura, né? É difícil. O mundo da lua, aquele profissional que se prende no seu próprio mundo, né? No seu próprio universo. Não tem predisposição nenhuma para poder interagir. Qual é o comportamento ideal da liderança para poder reconduzir esse funcionário que tem esse posicionamento um tanto quanto arredio, beirando o autismo, ou seja, não quer a coletividade? Pois é. Eu vejo muito isso, né? Em empresas, você vai... eu falo, por exemplo, até por força da profissão, analista de sistema, auditores, né? Esses caras, segurança empresarial, por força da sua atividade profissional, ele precisa ficar destacado mesmo. Aí acaba não interagindo demais. Aí começa a se fechar na sua própria autorredoma e perde a capacidade de articulação e de interação. Esse é mais ou menos o caso do mundo da lua, né? O cara que fica muito preso no seu eu e esquece do nós, esquece e acaba não desenvolvendo habilidades de interagir e de se relacionar. Vulcão, mais ou menos o tanque de guerra, né? Ou seja, eles se assemelham, pessoa extremamente nervosa, não ouve os outros, não tem predisposição ao diálogo, enfim, é um perfil evitável, né? Principalmente em posições de liderança,
cada vez mais você vai ser cobrado pelo teu equilíbrio, pelo bom gerenciamento emocional das suas ações, ter esse comportamento, né, essas atitudes de vulcão e tanque de guerra, um tanto quanto autocrática, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não quero saber o que você está achando. Você pode até ser um esmero, tecnicamente falando, né, mas você não tem a habilidade relacional necessária para fazer com que a equipe jogue a teu favor. Muito pelo contrário. Você, ao invés de formar novos seguidores, você vai afastar, né, e vai se isolar das pessoas que deveriam, na verdade, te dar apoio. O melindroso é aquele que... Vocês já viram o profissional? Ou uma pessoa que tem esse tipo de comportamento? Tudo se ofende. Não. Falou que o meu sapato é azul, cara. Acabou com o meu dia isso. Francamente, né? Vai tomar um choque de realidade, sei lá, aprender a ser homem, não sei. Faz um curso. Enfim, precisa se situar. Não dá para ter assim, milindres e um tanto quanto aflorados, né? Isso vai prejudicar a tua relação. Você vai ver que é uma pessoa cheia de dedos, cheia de não me toque, e a tendência também é afastar, né? As pessoas acabam se afastando desse perfil por não ter muita convergência. O estraga prazer. Sabe quando você tem aquela notícia fabulosa e quer compartilhar, o cara vem, joga um balde de água fria na tua cabeça? Né? Ou seja, tem um mix do estraga prazer com o invejoso. Porque a tua alegria, eu não quero que tenha ressonância em ninguém. Na verdade, é o meu eu que tem que prevalecer. Entendeu o que eu falo, mais ou menos? Ou seja, se você começar a ter alegria, o holofote vai para você. Na verdade, eu quero que venha para mim. Só que a maneira que eu quero que o holofote tenha ressonância em mim é pelas notícias desagradáveis que eu dissemino. Por exemplo, aumentou o desemprego. O cara se sente, assim, tem um orgasmo falando isso. Rapaz, inflação 30%, olha só. Tá mandando embora. E aí, gente? Não é melhor falar alguma coisa que seja benefício em prol do coletivo, em prol de todo mundo? Mas é um perfil difícil. O aproveitador, ou seja, a gente vê isso muito também, muito comum no ambiente empresarial, você ter pessoas que se aproveitam, né? O estagiário, coitado, sempre sofre. O cara que vai tirar a cópia. Por que ele vai tirar a cópia? Porque ele está aqui, porque ele é estagiário. Não. Às vezes você não tem nem nível superior, o cara está fazendo e você não quer aproveitar o potencial intelectual que ele tem. Ou seja, até pela tua insegurança você começa a subaproveitar aquele profissional com medo. Né? Por quê? Você não envida ações para melhorar, para se tornar um profissional mais diferenciado, mais blindado no que concerne a tua empregabilidade. Então, se você vê alguém se destacando, você vai começar a tolher aquele potencial, se aproveitar dessa pessoa para serviços totalmente braçais, né, que não vão agregar nada nem para ela, mas vai satisfazer, vai massagear o teu ego, né, e vai te dar uma falsa sensação de estabilidade. O fofoqueiro, não tem fofoqueiro? Qualquer lugar, até mesmo na família, né? Falou, poxa, fulano falou que vai se separar. Pronto. Né? Isso já é disseminado, todo mundo. Aí já começam várias ramificações, várias versões, e pronto. Aquilo se prolifera, e o foco é na vida dos outros, o mundo está andando, e ninguém ganha com isso. Você está gerando um clima de negatividade sem igual para o clima organizacional, para o clima do seio familiar. Isso não é positivo sob nenhum aspecto. O falso, esse eu acho que assim, de todos é o pior. Não tem coisa pior do que você se relacionar com gente que não te transmite confiança, né, Jô? Que está olhando, que não consegue olhar nos teus olhos, né? Fala, me critica, diz que eu estou errado, mas olha para mim. Eu sou adepto daquele que me critica com fundamentação, que esse está me ajudando. Aquele que toda hora bate no meu ombro e me elogiando, no mínimo eu já liguei o alerta. Assim, é óbvio, né? A questão da experiência, do dia a dia. Né? Ou seja, aquele que está te elogiando demais, são elogios que você vê que não tem muita consistência, o negócio é meio flácido. Você começa a perceber o seguinte: não cheguei nesse nível ainda. Você tem essa sua autopercepção. Pô, e o cara está te colocando num nível de deslumbre sem igual, mas só faz para você. Né? Quando tem tomadores de decisão no ambiente onde você está inserido, ele começa a, no mínimo, manter a neutralidade. Por quê? Porque ele quer estabelecer um bom relacionamento contigo, para em algum momento ele dar o bote certeiro e ceifar, né, qualquer iniciativa positiva da tua parte. Então, muito cuidado. Eu acho que isso aqui é a grande personificação da miséria humana.
Você não precisa ser falso. Você não precisa ser falso. Seja verdadeiro, seja leal, seja honesto. É muito melhor. Não tem coisa melhor que você botar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e dormir em paz. O intransigente, né? Tudo eu quero, tudo é como eu enxergo, tudo é como eu estudei, eu me preparei, então isso eu vi, descarta, desconsidera, desrespeita o ponto de vista de todas as pessoas envolvidas. O queixoso, aquele que só sabe se queixar, reclamar. Pô, adota uma atitude mental positiva em relação à tua vida. Como é que você quer melhorar se você não faz por onde? Se você tem no teu âmago o senso da reclamação aflorado. Você só quer reclamar. Reclamar por quê? Olha por uma perspectiva mais positiva. Tá ruim? Faz ficar bom. E como é que faz ficar bom? Não sei, se vira. Entende? 5 anos. Ou seja, as pessoas que estão no seu entorno, no seu redor, conseguem dar a guinada na sua vida. Pô, em 5 anos você tem que ter um planejamento estratégico de carreira onde vai te proporcionar uma mudança de patamar, concorda ou não? Começa a incomodar, e tem que incomodar, e esse inconformismo deliberado tem que estar intrínseco na pessoa. Aí a pessoa só reclama, só que aí você tem isso como meta pessoal da tua carreira de fazer acontecer. E você vai o quê? Estruturar um plano de ação e colocar isso em ordem de execução. Agora, ficar reclamando, vai adiantar alguma coisa? Vai trazer algum resultado prático? Por isso a questão de você dar um passo atrás, evitar se contaminar, porque não tem jeito, cara. Mais uma vez, o homem é produto do meio. Se você se relacionar demais com esse tipo de pessoa, se você só ficar ouvindo lamúrias, em algum momento você não vai perceber, mas já vai estar agindo no automático. Da mesma forma. Oi, pode falar. Como é que eu vejo isso? Tá? A motivação é algo intrínseco, muito pessoal. A pessoa precisa tomar um choque de realidade. Né? E quando eu falo de choque de realidade, é demonstrar o seguinte: olhar nos olhos, né, e acorda para a vida. Olha o quanto você está perdendo de tempo empregando em lamúrias, em algo que não vai fazer a tua carreira crescer. Você não vai crescer como pessoa, você não vai crescer como profissional, você não vai crescer como ser humano, porque a tua vida é reclamar. Então, você com muita habilidade, com muito tato, se aproximando, e esse é o grande papel do líder, né? Desenvolver, estimular novos comportamentos e comportamentos evolutivos nas pessoas. Né? E a pessoa... Assim, eu já tive... jamais vou me vangloriar a respeito disso, mas teve uma menina uma vez que eu me aproximei, ela inclusive estava fazendo oposição contra mim na minha liderança. E eu percebi isso, eu falei, olha, eu não posso adotar uma postura reativa. Fez comigo, eu uso a carteira que eu tenho no braço e ela vai ter que fazer o que eu quero. Não, essa não é a postura certamente mais inteligente. Então eu chamei para uma aproximação. E dei voz. Fala o que você está sentindo. Eu vejo que você tem muito potencial para poder desenvolver, mas você está muito arredia, está muito reativo. O que eu posso fazer para te ajudar? Porque até então, o que ela estava vendo em mim? Um entrave, né? Uma barreira que ela personificou algo que ia prejudicá-la sempre. Né? Aquele elemento que, esse cara aqui ele não é o líder que eu quero, ele não é o líder que eu espero. Esse aqui ele vai só criar dificuldades para a minha carreira. Ou seja, e o que faltou para isso? Diálogo. Ela não conversava comigo, eu também, muito envolvido nas minhas atribuições, acabava não dando atenção, mas comecei a perceber que a performance declinou. E declinando a performance é muito simples você mandar embora. Você tem que aproximar e dar voz à pessoa, para que a pessoa possa externar o que ela está sentindo. Aí vem um lado humano mesmo, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa colocar as suas aspirações, os seus desejos, as suas frustrações. Né? Exerça bastante a capacidade de escuta e vai direcionando. Quando você dá o ombro para que as pessoas possam entender que ela, ao invés de um adversário, um opositor ferrenho, ela tem um aliado, muda completamente de postura. Aí no final ela vai falar, poxa, eu não esperava essa atitude de você. Ou seja, é uma atitude nobre, né? Não é porque foi minha. Né? Eu poderia ter usado a não estar performando rua.
Infelizmente, muitos líderes adotam esse tipo de postura, ou seja, o foco é muito pragmático no resultado, em detrimento do que cada um pensa, do que cada um espera. E quem é que vai gerar o resultado? São as pessoas. Eu ficar substituindo a todo tempo é a melhor alternativa? Não. O papel da liderança não é fazer, não é botar a mão na massa, e sim fazer e dar as condições necessárias para que os teus subordinados, a tua equipe, faça acontecer. E você tem, sim, uma responsabilidade grande no estado emocional. Dá voz, conversa, interage. Não é só interagir em reunião de resultado para poder cobrar, não. Também. Porque a cobrança ela tem que acontecer de uma maneira austera quando for conveniente. Mas o momento de integração, o momento de escuta, entender os pormenores, as particularidades de cada um, isso tem que acontecer, não tem a menor dúvida. Ó, o marqueteiro. Eu sou muito a favor do marketing. Né? Uma vez falaram assim, ó, você induz demais as pessoas nas tuas aulas, nas tuas palestras. Como professor, é obrigação, né? Pelo menos você induzir, mas com argumentos que sejam sólidos. Você não vai colocar lá, incutir na cabeça da pessoa o teu ponto de vista. Você abre para diálogo, você aprende com as pessoas. Né? Agora, o marketing, ele não pode ser evasivo, flácido, né? Não, inconsistente, porque senão isso é anti-marketing. Você precisa focalizar os teus feitos, né? As entregas concretas que você conseguiu proporcionar. A partir do momento que você só faz propaganda vazia, né? Sem densidade, as pessoas começam a perceber. No primeiro, segundo e terceiro momento, você se notabiliza. Pô, está falando isso, aquilo, está promovendo aqui e acolá, perfeito. Mas quando, no decorrer do tempo, se as pessoas percebem que não tem concretude naquilo que você fala, teu discurso e ação são meio que desalinhados, você só pega determinadas circunstâncias para se autopromover, as pessoas começam a desenvolver uma visão crítica pejorativa ao teu respeito. Então, o marketing ele é positivo. Fez um bom trabalho, realizou algo que foi significativo para você ou para alguém. Para alguém, eu até diria que não. Porque é o seguinte, você fez o benefício de alguém, você não precisa externar isso para ninguém. Mas se você fez algo que te proporcionou um reconhecimento, é hora de realmente você fazer o marketing. O marketing lastreado nas tuas boas entregas. Não é o marketing de auto-vanglória que não tenha consistência. De algo que as pessoas começam a perceber o seguinte, não, está falando uma coisa, mas eu não vejo isso no dia a dia. Discurso e ação totalmente incongruentes, desalinhados. Isso não é bom. Deteriora, assim, radicalmente, instantaneamente a tua imagem. Então, faça marketing sim, mas primeiro você mostre o que você tem para oferecer, para que as pessoas percebam isso e legitimem a tua postura e o teu marketing. Nossa. É um grande mix aqui de todos esses perfis, né? O cara é falso, é aproveitador. Enfim, eu acho que faltaria caçambas na Conlurb para você desembocar. E o intrigante, né? Aquele que é o disseminador preliminar da fofoca, né? Eu comento aqui, estou falando com você aqui, aí falo mal da Mônica. Poxa, se eu falo mal de uma determinada pessoa que não está presente, se a pessoa tiver um mínimo de discernimento, vai entender o seguinte, pô, tá falando mal da outra que não está aqui, eu estou dando ouvido. Daqui a pouco vai falar mal de mim também. Então, se envolver nessa atmosfera de intriga, né, que vai gerar uma fofoca e que isso vai ter um efeito disseminador no ambiente, um efeito nocivo, que não vai proporcionar melhoria e benefício nenhum para ninguém, então se afasta. O que não agrega, expurga. E fanático, né? Ou seja, pô, o cara é flamenguista fanático, defende com veemência que é o melhor time, mas aí tá perdendo para Fortaleza. Enfim, fanatismo, expurga isso. Dono da verdade, eu sei, é o que eu quero, eu estudei isso, vamos seguir por esse caminho, pô, mas escuta os outros. Né? Se você está num ambiente, por exemplo, empresarial, assim, a abertura à escuta de outros pontos de vista, né? A abertura ao reposicionamento das suas visões, isso é extremamente saudável. Né? Isso vai te proporcionar, inclusive, ganho de conhecimento. Então, por que uma postura extremamente rígida, se colocando como dono da verdade? Isso também, ao invés de aglutinar, né? De criar aquele magnetismo com as pessoas, isso vai afastando. Pô, o cara sempre acha que tem as melhores opiniões, tudo ele é o dono da verdade, tudo ele sabe, é extremamente desagradável.
O desleal e o bronco. Não, o desleal vai na mesma toada do falso, do aproveitador, é aquele que está próximo de você, mas ao mesmo tempo ele quer o teu mal, ele vai desenvolver armadilhas para poder te prejudicar e te colocar em situações embaraçosas. Enfim, evitem esse tipo de perfil. E o bronco, né? O bronco não sabe nada, tudo te responde tempestivamente, tudo agride, enfim. É um perfil também diferente de lidar porque não tem muita flexibilidade. É o que eu sei, o que eu acho dentro da minha própria visão e ponto. Pessoal, agora eu abro para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, por favor. Tem que falar, você já é coach e tudo. Não, o que mais me impressiona hoje em dia é uma mistura de tudo isso, Sandro. Assim, o que eu mais tenho visto é as pessoas com ideias muito fortes e eu costumo dizer, até eu acho que é um defeito meu que a carapuça serviu no início ali eu penso assim, se você aponta branco e eu digo que é preto, a gente não tem como conversar. Não existe conversa. Talvez talvez não, eu acredito que depois do que eu escutei hoje, que eu estou errada, que eu tenho que chegar e tentar te mostrar pelo menos o cinza. Mas assim, o que eu mais tenho visto são pessoas que afirmam que o branco está certo e outras que afirmam que o preto está certo e não se chega a lugar nenhum, a esse conflito enorme, sabe? Eu realmente não tenho sabido como lidar muito com isso. Isso passa genuinamente pelo desenvolvimento do teu traquejo nas relações com as pessoas. É muito difícil você praticar, né? É fácil falar, mas quando você é provado, quando você é tragado, quando você é provocado por esse tipo de perfil o tempo todo, aí eu acho que vira uma questão de um embate interno. Ou seja, se eu responder para ele no mesmo nível, quem é que vai estar prejudicando? Eu. Né? O que eu vou ganhar com isso? Vou responder de uma maneira inflamada, intempestiva, colérica, ele vai responder da mesma forma e fica nesse embate que é totalmente desinteligente. Então, quer discutir? Discuta sozinho. Mas sai de uma maneira diplomática, de uma maneira elegante, né? E aquele sentimento de vitória pessoal interno, você vai ver que vai se manifestar dentro de si. Sabe por quê? Porque você venceu a si mesmo. Você venceu aquele que estava no teu âmago, te perturbando para que você pudesse responder no mesmo descontrole emocional do outro. Aquele sentimento de, eu ganhei o meu oponente. Já começa por aí, né? Se você tem uma relação de interlocução com alguém, onde você vê o outro como teu oponente, adversário, tem alguma coisa errada aí. Então, eu sempre vislumbro que a postura mais inteligente é a conciliadora. É a postura onde você consegue demonstrar com argumentos, fatos e dados de que, olha, o que você está falando não segue o senso comum. Será que nós não poderíamos adotar uma outra perspectiva de análise? E vai conduzindo. Tem outra coisa também, você quer ver, ó, o dono da verdade, você está dando uma aula, a pessoa fala assim, eu discordo. Pô, é forte demais, né? Bom, discorda aí, cara, vai embora. Discorda não, eu tenho uma outra perspectiva a respeito, tenho uma outra visão. Ou seja, é mais elegante, pode até estar cheio de razão, né? Mas você consegue minimizar potenciais de ruídos, né? de entraves no teu diálogo. A pessoa que vai receber já recebe de uma maneira mais amena, mais saudável. Tipo, não, ok, traz o teu ponto de vista, que o objetivo é exatamente esse. Mas não precisa ser tão incisivo, tão dono da verdade, até para mostrar para si e para os outros que você está ali soberano na situação. E já viram situação onde a pessoa se coloca com esse tipo de postura extremamente rígida, se achando dono da verdade, mas de uma maneira que é totalmente inconsistente, não tem certeza daquilo que vai falar, e basta você colocar uma vírgula que desqualifica totalmente. É muito feio, né? Você adotar essa postura, defender com veemência, né? Querer mostrar que é soberano e não tem consistência na tua fala, né? O teu conhecimento, ele tem um limite. Você não se aprofundou naquilo para poder desenvolver algo e se tornar um especialista e discutir com riqueza de detalhe, com densidade, independente da profundeza que o assunto vai tomar.
Não, você discute até discute, desqualifica, cria uma relação de animosidade, mas o teu conhecimento é limitado, você não se aprofundou. Então, se você pega o outro lado bem preparado, vai passar vergonha, né? Ou seja, a pessoa, de uma maneira muito mais hábil, muito mais sensata e equilibrada emocionalmente, vai te desqualificar e você vai ficar numa situação embaraçosa. Assim, muito cuidado em relação aos ímpetos emocionais, porque costuma prejudicar bastante as relações. Fala, Gilson. Bom, eu ontem fiz um mês que saí de uma empresa, né? E eu estava me perguntando se o que eu tinha feito tinha sido certo, né? E há muito tempo que eu não consigo participar das tuas palestras, né? E hoje eu tive a felicidade de estar aqui e ouvir, porque eu passei por tudo isso que você falou aí, né? Eu passei por isso assim. Você vivenciou na prática? Na prática, nos últimos dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, em março, tudo que você falou aí tinha do outro lado, né? E tudo que você falou aí também tinha do lado de cá, quer dizer, pela experiência, pelo conhecimento, né? Quer dizer, eu enfrentei tudo isso, vivi esses demônios todos que você colocou aí, né? Então eu cheguei à conclusão agora aqui, depois de ter te ouvido, que eu tomei a decisão correta, né? Quer dizer, foi muito boa a participação, porque eu consegui entender que depois de esse tempo todo de experiência, né? A gente está sempre aprendendo mais alguma coisa, e esses 4 meses foram de um aprendizado assim, grande aprendizado, né, Gilson? fenomenal. Então, nós nunca temos a razão soberana sobre tudo. Em algum momento, por mais experiência empírica que você tenha, ou seja, você já é mais veterano, né, a idade e as experiências que você passa na vida vai te robustecendo, né? Você fica mais blindado a certas artimanhas, a certas armadilhas. Mas eu concordo plenamente contigo. Tem sempre um aprendizado, tem sempre um imponderável. Aquilo que você não colocou na tua perspectiva de previsão e acontece. E aí? Não estava. Gravidez. A pessoa não pode ter filho. Não pode ter filho segundo a medicina. Mas para Deus, nada é impossível. Né? E os médicos mesmo já falam isso. Não, pessoa que não pode ter filho, isso é uma grande bobagem. A medicina está avançando agora. Deus pode tudo. Então, pela perspectiva de Deus, tudo é possível. Né? É o imponderável. Você não consegue desenvolver perspectivas diferentes. Ou seja, você se prende no seu eu. Só que existe uma força transcendental que é muito maior do que você. É algo que você não consegue prever. Perguntas? O amigo lá quer fazer uma pergunta. Boa noite. Fala seu nome, por favor. Tudo bem? Meu nome é Sérgio, Sandra. Prazer. Você diria que os perfis que você realmente elencou, né, os vários perfis que você elencou, tem base realmente, entendeu? As pessoas realmente, a base desses perfis, pelo menos a maioria que eu percebi, tem base na insegurança. Por exemplo, o queixoso. O amigo ali tem a colega que até hoje ela se queixa que vai sair da empresa, né? E para motivar a colega aqui, citou que, entendeu? Como é que você motivaria, entendeu? A insegurança realmente é uma linha que eu posso trabalhar para poder realmente minimizar o dano? Perfeita colocação. Eu diria não só insegurança, mas baixa autoestima. Normalmente o comportamento do agressivo ele vem nessa perspectiva. Ele não é seguro daquilo que fala, daquilo que faz. Então adota uma postura agressiva, que é isso, na verdade, está sendo o pano de fundo, né, para maquiar a tua insegurança, a tua baixa autoestima, a tua miséria humana, a tua mediocridade. Então, a forma com que você se relaciona de maneira agressiva, coercitiva, ofensiva em relação às pessoas, é mais um desabafo, mas é um desabafo que, ao invés de te alavancar, vai te deteriorar ainda mais. Né? Então, realmente, eu concordo. É insegurança, é baixa autoestima, é não acreditar em si mesmo, é não enxergar a vida com uma perspectiva turva, não ter ação efetiva sobre as suas emoções e sobre o que quer fazer na vida. Então, sai colocando a culpa no outro. Né? Você se aproxima, está levando um fora. O que justifica isso? O que eu te fiz para você se comportar dessa maneira reativa, né, e extremamente arrogante, petulante em relação à minha pessoa? Nada justifica isso, mas realmente está pautado nesses pilares: segurança e baixa autoestima.
Eu estava conversando uma vez com uma psicóloga que ela falava um negócio muito certo. Nós temos o grande defeito, quando eu falo nós, eu, você, e às vezes tem gente que não consegue perceber isso, mas se fizer uma análise um pouco mais acurada do seu próprio perfil, vai chegar nessa conclusão. Nós temos a mania de nos prendermos nas nossas verdades e quem não pensa como nós, a gente começar a criticar e colocar na cruz, né? Crucificar. Não pensa como eu. Então você começa a adotar uma postura de querer mudar o outro. Isso é certo? Não, não é. Porque ninguém muda ninguém. Você tem um perfil, sempre agiu daquela forma. Você sempre foi bagunceiro. Vai ser um exímio organizador? Claro que não tem a menor dúvida que não. Vai até melhorar um pouquinho aqui e acolá, mas não vai ser aquela propriedade de organização. Não tem a menor dúvida que não. Então você não muda ninguém. Você começa a mudança ocorre em si mesmo. Quando você começa a mudar e não querer fazer disso um objetivo para mudar o outro, você muda as tuas atitudes, você muda a tua perspectiva de visão em relação ao outro, passa a esquecer as nuances, os pormenores que o outro tem e que te desagradam, né? E começa a se estabelecer com posturas, com liderança, com um comportamento mais condizente sobre aquilo que você acredita na vida, sem crucificar, sem censurar o outro, você vai ver que gradativamente, pela força do teu exemplo, o outro começou a mudar os comportamentos. Aí você fala assim, pô, ele mudou porque eu quis? Não, você que mudou, e baseado na tua mudança, você acabou gerando uma ressonância positiva nele. Mais perguntas? Opa, você passa o microfone lá, amigão? Aqui, ó. Boa noite, meu nome é Jaqueline. Sobre o perfil queixoso, eu entrei numa empresa, trabalhei já numa empresa, então quando eu entrei, aí 2 meninas dessa empresa sempre se queixavam comigo da empresa. E todo dia se queixava. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais, aí ela virou para mim e falou assim, nossa, você vai ficar aqui mesmo? Não dá para você ficar aqui não, porque ainda mais que você tem filho. Aí eu virei para ela, e falei assim, pois é, eu que tenho filho que tenho que ficar. E vocês duas vocês não têm que ficar. Porque eu tenho alguém que depende de mim. E vocês não têm. Então por que vocês estão aqui? Aí elas não falaram mais nada, né? Porque uma delas estavam implicando comigo porque eu comecei a tirar a folga dela. Então o gerente percebeu que eu comecei a trabalhar direito e aí elas ficavam falando muito mal da empresa. Assim, eu não sei se eu reagi bem, né, respondendo isso, mas eu respondi com educação numa conversa com elas. Aí eu sei que elas pararam depois disso. Que bom, né? Foi o artifício que você utilizou e conseguiu combater, né, esse comportamento extremamente nocivo que ia te levar a uma resposta agressiva, você conseguiu se controlar. Mas eu diria para você que não, assim, teve um componente de sorte também, né, porque de alguma forma você se sentiu incomodada e respondeu. E o ato de responder é tudo que quem está te provocando quer. Você precisa evitar isso. Ou seja, ela está dizendo que eu não sou? Quem vai garantir a minha permanência, a solidez do meu emprego é o meu desempenho. Não é o meu rostinho bonito, não é o fato de eu ter ou não filho. Ou seja, dentro das organizações hoje, infelizmente, hoje, na atual circunstância, principalmente, nós somos grandes numerários. E a meritocracia para organizações maduras, cada vez mais, tende a se solidificar. Fica quem tem mérito. Tem filho, não tem, é preto, é branco, é gordo, é magro, não importa. Importa é a qualidade da tua entrega. É isso que, pela perspectiva da gestão de carreira e da tua empregabilidade, é que vai te dar a sustentação necessária para você ficar ou não na empresa onde você está radicada hoje. Então, assim, o aconselhamento que eu te daria é o seguinte: foge desse tipo de discussão. Principalmente quando você está entrando numa empresa, você precisa se socializar, né? Se integrar. Mas quando você está entrando, você tem uma visão menos deturpada de como é que é o funcionamento do ambiente. Porque às vezes você está ali, quando você está no dia a dia, você já se acostuma com aquela atmosfera de pesada e às vezes você já começou a formar opinião e julgamento de valor das pessoas. Quando você entra de uma maneira oxigenada e uma maneira isenta, você tem uma visualização mais límpida
de como é que cada um se comporta. Aí você vai, com isso, montando a tua linha de entendimento para desenvolver a melhor estratégia de abordagem relacional. Como é que eu vou relacionar? Aquele ali fala demais. Aí já vai internalizando isso. Aquele ali é mais conciliador. Vai se aproximando, até porque a integração vai ter que acontecer. Né? Não adianta ela, todo mundo é horroroso, vou ficar na minha. Não, também não. Cada vez mais você precisa, hoje o mercado demanda somatório de esforços. As pessoas precisam colaborar mutuamente entre si. Você precisa se integrar, mas se integrar com bastante cuidado, com bastante respaldo, né, com bastante análise. Vou falar um monte de besteira. Tem gente que vai para o trabalho, não estou criticando isso, mas é o tipo da coisa que pode ser usado contra você em algum momento. Né? Fala a vida pessoal toda. Cara, no trabalho, desculpa falar isso, mas sendo bem pragmático e bem racional com vocês, não tem amigo ali, gente. Ali a amizade pode até acontecer, que bom, mas seria assim mais ou menos uma exceção à regra. A amizade, de fato, levar para tua casa para poder acreditar. Quer ver a amizade ser provada? Sai todo dia junto. Que é uma maravilha, uma amizade sem igual. Bota para trabalhar junto de maneira colaborativa, onde uma vai depender do desdobramento do resultado da atividade da outra. Pronto, cara. Aí tu já começa a provar. Né? Vamos ver se essa amizade realmente continua? É baseado nisso. Aí você vai ver se tem falha de caráter. Aí você vai começar a perceber se realmente é dissimulada. Aí você vai perceber se tem um comportamento que não condiz com a fala. Enfim, você começa a perceber. Você tem um programa de extrema elevação cultural chamado Big Brother Brasil, que é transmitido todo mês de janeiro. Ali, se você olhar, é um grande laboratório do comportamento humano. As pessoas entram ali, todo mundo se abraça, todo mundo se gosta. É uma congruência, uma harmonia sem igual. As máscaras vão caindo semana a semana. Cada um vai montando a sua estratégia de jogo de acordo com aquilo que lhe convém. E é assim na nossa vida pessoal, é assim no trabalho, não tem jeito, não tem como fugir disso. É um nível de dissimulação extremamente elevado, né? Tem gente que até que consegue, mas, assim, é uma falha de caráter sem igual, né? Eu achei interessante o que você tocou sobre a questão do limite. E eu tive uma experiência profissional, que foi a última, né, inclusive, a penúltima, antes de entrar na empresa onde eu estou hoje, que eu cheguei a adoecer. Eu cheguei no meu limite e eu falei, cara, eu preciso tomar alguma ação para poder mudar a minha vida. Isso estava mexendo com a minha relação social, a minha relação pessoal, a minha relação no meu casamento, entendeu? Estava prejudicando em todos os níveis da minha vida, inclusive me deixando doente. Eu não dormia, eu não comia, e, enfim, isso foi muito difícil. Tá? E eu acho que assim, o mais importante nisso, de alguma forma eu também me autoanulei nesse processo por conta das humilhações, e a gente abaixa a cabeça porque precisa, mas eu tive uma experiência, eu queria dividir com você essa experiência porque foi muito gratificante para mim. Ela foi negativa, mas ela foi gratificante no sentido de nunca mais me tolher dessa maneira, eu nunca mais posso me permitir essa situação. Eu sei que o emprego hoje é difícil, mas eu acho que nós temos competências, nós temos habilidades, mas a gente precisa também ter atitude no sentido de não se permitir esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que o diálogo é a maior arma que a gente tem. Tá, professor? Inclusive, eu gostaria de falar para o senhor que eu discordo de que comprador não é uma pessoa ruim. Foi bom você falar, e é bom para desmistificar, entendeu? Até porque eu atuo na área de compras também. Entendeu? Então, e assim, eu também sou, eu sou analista de compras, eu acho que eu falei mesmo? Faltando besteira, às vezes que comprador é uma raça, né? Na frente. Sei lá que eu falei. É raça ruim, imagina. Não é não. Mas que, pergunta para a área de facilities como é que eles enxergam a gente. Não, pergunta para os requisitantes. Mas não, nós somos uma área emergente no sentido da valorização. Com certeza. Ou seja, o problema de tudo é o emergente, que nunca chega lá. É igual o Brasil, né? O Brasil é um país em desenvolvimento. Né? Entendeu? Pois é, tá vendo? Começou Não, mas aqui. assim, é importante o diálogo, mas você dialogar, você comunicar, entendeu? Você dividir. Né? Eu acho que isso que é o mais importante. Então, gente, eu queria... Seu nome é? Luciana. Ô, Luciana, você falou um aspecto muito importante, né?
do autorrespeito. Chega um momento porque, por mais que a carreira esteja sendo desbravada, né? Ou seja, você está conseguindo ganhar níveis de evolução, de progressão na carreira sem igual, ok, mas vai chegar um limite do esgotamento, né? Quando você entra em reuniões sucessivas e começa a ser agredido, você vê chefes... Lembra do obtuso, vai? Então, chefes obtusos, né? Aqueles que você está apresentando alguma coisa, ele não quer nem ver o que de bom você apresenta. Ele quer criticar para você ir embora logo e ele poder ficar ali no celular, fazendo o que eu não sei. Enfim, não tem uma postura construtiva de alavancar, de realmente, olha, a ideia que ele está apresentando faz sentido, eu vou dar toda a atenção. Não, infelizmente não existe. Isso vai te levando a um esgotamento mental que você precisa começar a ponderar o seguinte: vale a pena? Não. Vale a pena ganhar um salário de, a grosso modo, né, 50 mil e ficar tendo a minha pessoa sendo ofendida rotineiramente por esse cidadão despreparado? É o que mais acontece, né? Pessoas, inclusive, com menos preparo que você, mandando em você, né? Não sabe nem dar ordem. Até para mandato tem que ser preparado, né? Quer conhecer o ser humano, dá poder a ele. Tem que saber liderar, tem que fazer conduzir as pessoas para que elas façam, executem aquilo que você quer espontaneamente. Não deixa de ser um manipulador. Exatamente. E obrigado. Assim, aí, professor, assim, só o desfecho, só para vocês entenderem, o desfecho foi o seguinte: eu pedi demissão da empresa, né? E 3 semanas depois, o meu chefe foi demitido, entendeu? Nossa. Você tem uma noção assim do nível de como a coisa estava. Só uma curiosidade: qual foi o sentimento permeado no teu coração? Em relação a isso, sobre ele, eu fiquei com pena dele, porque ele não já vê é uma aquele pessoa... gostinho da discórdia dentro? Professor, eu assim, até o último momento eu tentei dialogar com ele, mostrar para ele que eu não era uma inimiga, que eu não estava ali querendo o lugar dele, entendeu? Então, assim, foi complicado. Eu fiquei com pena dele porque eu posso conseguir, como eu consegui, na verdade, eu pedi demissão da empresa num momento de crise para ir para um emprego temporário. Você falou. Olha aí que loucura. Se eu pegar um gancho do teu comentário, essa é uma opinião pessoal minha. Eu acho pena o sentimento mais medíocre do mundo que nós temos em relação ao nosso semelhante. Na verdade, eu não tenho que ter pena. Eu não estou discordando, não. Estou colocando só meu ponto de vista. Eu preciso entender o seguinte: eu preciso estar num estágio de evolução humana, ou seja, como pessoa, tamanho, onde eu preciso desenvolver todo e qualquer esforço para te ajudar, né? É praticar o altruísmo mesmo. Ou seja, enquanto eu não conseguir te ajudar para que você saia dessa situação nefasta, difícil e provada que a vida está te proporcionando, isso tem que me incomodar, né? O fato da gente sentir pena, né, de achar que, puxa, realmente bate, né? Eu entendo o teu ponto de vista, né? Assim, poxa, eu quero ajudar, mas não consigo, vou sentir pena. Não, aquilo tem que me proporcionar um impulso, um inconformismo de modo, não, cara. Essa pessoa é tão importante para mim que o que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance, eu vou procurar proporcionar. Oi? Chega um limite. Chega um limite que você fica de pés e mãos atadas, eu te entendo. No momento em que ele foi demitido, eu fiquei com pena dele no sentido assim, de, poxa, ele teve toda a oportunidade de crescimento na empresa, né? Porque ele foi promovido a coordenador e caramba, ele não soube aproveitar esse momento, entendeu? Então foi pena nesse sentido, de que talvez ele não venha ter uma oportunidade nova, entendeu? Última perguntinha, tá, pessoal? Você quer falar, né, Flávio? Só 2 perguntas, a sua e a do Flávio, por favor. Não, mas só passa ali para o Flávio. Depende do nível de assédio moral que você possa ter sentido, né? Ou seja, te incomodou de uma maneira assim tão acentuada que te proporcionou desestabilização mental, a tua capacidade de tomar decisões ficou prejudicada, você começa a perceber que atitudes rotineiras, decisões de fácil trato, você não consegue mais tomar em função de um trauma mental que essa figura, esse espírito desprovido de luz começou a proporcionar para você. E não, o psicólogo ajuda, porque ele entende a situação por uma perspectiva que você não está enxergando. Eu trabalho do coaching profissional também. Às vezes você está ali tolhido, né, obstruído na tua carreira, você é um excelente profissional, dispõe de todas as competências técnicas e comportamentais que o mercado demanda e você não consegue mais alavancar a tua carreira. Aí vem essa visão de fora, profissional, preparada, estudada, que vai te dar o direcionamento para poder desobstruir. A Sabrina faz isso, inclusive, se quiser pegar um cartãozinho depois, né?
Fala, Flávio. Boa noite. Se livrou de mim, né, Flávio? Acabou o MBA, né, filho? Que isso. Flávio Abreu. Parabéns pela sua palestra, Sandro. Sandro, você falou que o homem é fruto do meio, correto? Eu estou aqui com uma dúvida, pois sou oriundo de uma comunidade, vi várias situações difíceis e hoje estou tentando buscar um lugar no espaço aí, né, no mercado. Por que esse jargão, o ser humano é fruto do meio? Eu não peguei muito bem, então, queria entender. Você, pelo fato de habitar numa comunidade, não sei qual o nível de periculosidade que tem essa comunidade, mas você percebe facilmente comportamentos não comuns, não lícitos, não corretos. Concorda ou não com o que eu estou falando? Você vê dentro da comunidade. Concordo, né? concordo. Perfeito. Cabe a você, e você, por isso que eu digo que você é uma exceção à regra, e eu passei por isso também, tá? Eu vivenciei isso, por isso que eu posso testemunhar com bastante propriedade. Você pode, assim, se deparar, interagir com pessoas totalmente perdidas no seu direcionamento de vida. Eu já passei por situação onde eu ia jogar futebol, então a gente ficava ali aguardando na quadra, pegando um exemplo bem prático, aguardando a sua oportunidade de entrar na quadra para poder jogar, e as pessoas cheirando cocaína, fumando maconha e te oferecendo. Aí foi o que você falou, questão de escolha. O que eu quero para a minha vida? Eu não preciso me adequar, eu não preciso internalizar esse tipo de comportamento. Eu gosto dessas pessoas, na medida do possível vou procurar ajudar com direcionamento, usando toda a minha formação intelectual e educacional para dar uma nova perspectiva e de uma maneira bastante delicada e hábil mostrar que o caminho não é esse, né, que o caminho mais fácil normalmente não leva para uma solução duradoura, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu estou ali momentaneamente, mas você está buscando o melhor, você está buscando a tua progressão, você está buscando o teu crescimento. Positivo. Então eu posso concluir que o meio são pessoas ou o meio é o ambiente? Quem faz o ambiente são as pessoas. Então, se você chega lá mal intencionado, e digo com bastante clareza e propriedade, se você não adotar uma postura de discernimento crítico para poder avaliar que o que praticam naquele ambiente não é produtivo e proveitoso para você, eu não estou supondo, eu te dou certeza de que você vai se deixar influenciar, daqui a pouco você está praticando as mesmas ações que aquele meio de pessoas perdidas sem direcionamento. Então você precisa realmente se colocar à margem e analisar. Ok, não estou aqui para criticar, para fazer julgamento de valor de ninguém, nem do ambiente, nem da forma como as pessoas estão direcionando a sua vida. Mas não é isso que eu quero para mim. A minha situação aqui ela é provisória. Eu vou dar uma alavancada na minha carreira, na minha vida pessoal, porque eu quero o melhor para mim. Isso é extremamente salutar, é uma ambição saudável. Você não está denegrindo, você não está espizinhando, você não está tripudiando ninguém. Pelo contrário, você continua ali naquele meio, mas está desenvolvendo ações para poder melhorar. Estudando, né, participando de meios com pessoas mais integradas na sociedade, procurando o seu melhor. Agora tem outro lado também, Flávio. Não pode você buscar o seu melhor, se tornar melhor e começar a criticar veementemente aquele comportamento. Não, aí realmente é buscar o teu melhor, mas sempre calçado com as sandalinhas da humildade. Positivo. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos. Eu deixo só uma mensagem final aqui. A chave importante é a autoconfiança, né? Que vai te levar, a partir da preparação, a partir do momento que você tem um compromisso pessoal, né, consigo mesmo, de se tornar melhor, de mudar a sua realidade, você vai se robustecendo de uma confiança sem igual. Né? É o entusiasmo, né? É o que eu falo. Né? É o entusiasmo que é o estar preenchido de Deus. E a gente, às vezes, não consegue visualizar, né, e perceber o quão potencial nós temos para poder materializar. Agora, eu preciso estar motivado. A motivação intrínseca, a motivação realmente que eu preciso desenvolver internamente comigo mesmo, independente do meio onde eu estou inserido, realmente para poder mudar a minha realidade e me tornar uma pessoa melhor e mais bem-sucedida. Muito obrigado a todos.